O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve dando entrevista hoje à Jovem Pan de Natal, e é de lá que nós vamos conversar agora com o Antônio Medeiros, que traz informações, traz detalhes dessa entrevista de Eduardo Leite, que vai ser possivelmente um candidato à presidência. Ele pelo menos vai ser candidato às prévias, a candidato pelo PSDB. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, audiência que está conosco aqui na Jovem Pan News. Pois é, falou abertamente, Denise, justamente sobre essa candidatura às prévias. Eu acho que foi a vez que ele se comunicou mais abertamente sobre o assunto e falou sobre todos os temas possíveis aqui com o Sistema Tribuna de Comunicação, do qual a Jovem Pan News Natal faz parte. Ele falou também sobre a declaração que tem dado nas últimas semanas e que vem reverberando, no qual ele assume, no caso, a sua orientação sexual. E isso teve uma repercussão, só que ele falou logo sobre o tema justamente para não ter associação com a corrida eleitoral. Vamos ouvir esse trecho, na volta a gente repercute mais. Eu me coloquei nesta condição de falar publicamente a respeito do tema, preocupado justamente de falar sobre isso antes de chegar qualquer discussão eleitoral mais incendiando, vamos dizer assim, o cenário todo político, né? Nesse momento ainda a discussão política eleitoral é mais distante para a população em geral, está mais numa classe política mesmo, nos analistas políticos, é menos junto à população em geral. Não falar sobre isso deixaria um assunto sendo tratado por adversários como se tivesse algo a esconder. E eu não tenho nada a esconder, né? Isso não é nada de errado. Eu me orgulho, né, de ser quem eu sou e me apresentar do jeito que eu sou para a população. Não tem nada de errado. De errado tem eles a esconder, outros aí que escondem rachadinha, mensalão, petrolão, superfaturamento de vacinas. Eles têm outras coisas a esconder. Eu não deixaria que tentassem fazer crer que eu tivesse algo a esconder, ainda mais sem ser algo de errado. E por isso resolvi falar neste momento, mas sem um cálculo eleitoral qualquer, como tentam fazer alguns críticos acreditar, justamente porque está distante da eleição. Falei disso antes, né, de que se incendiasse o debate eleitoral, e espero que isso possa ser enxergado com a naturalidade, principalmente demonstrando a minha preocupação aqui de transparência, de integridade na forma como me apresento para a população. Se isso vai, de alguma forma, repercutir eleitoralmente, positivamente ou negativamente, isso é menos relevante para mim. O importante é que eu possa me apresentar do jeito que eu sou para a população. E para participar justamente dessa corrida eleitoral, ele tem que passar pelas prévias, né? E aí ele falou abertamente sobre isso, falando que, de fato, está disponível para participar das prévias internas do PSDB, só que não eliminou nenhuma possibilidade, não cravou essa possibilidade, só que falou publicamente, de fato, sobre esse assunto de uma forma mais veemente. Em relação à terceira via, Denise e audiência, ele falou que Lula não vai curar as feridas deixadas por Bolsonaro. Inclusive foi o destaque do jornal da edição impressa da Manchete, foi justamente isso, no qual ele fala sobre os dois principais nomes dessa corrida e falou também sobre o processo de impeachment, se colocando favorável, dizendo que tem que ser aberto o processo de impeachment relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Para efeitos de comparação, o ex-presidente Lula, também em entrevista aqui à Jovem Pan News, saiu pela tangente dessa resposta. Então, o Eduardo Leite se posicionando mais veemente, de forma mais veemente em relação ao impeachment de Bolsonaro. Ainda sobre a declaração da homossexualidade do próprio Eduardo Leite, ele agradeceu a manifestação da governadora aqui do estado, a Fátima Bezerra, que em suas redes sociais também falou sobre o assunto. Foi uma entrevista bem longa, mas que ele usou de todo o tempo para falar de todos os assuntos possíveis acerca do mandato dele recente, de pleitear uma vaga na presidência da República, muito jovem, né, apenas 36 anos, mas que vem assumindo um protagonismo no cenário político nacional. Denise? E ele foi inclusive cobrado, você falou dessa questão dele defender o impeachment do presidente, por ele ter votado no presidente Bolsonaro nas eleições anteriores. Ele disse que ele apenas votou porque era a opção que se colocava, mas ele nunca pediu voto, não fez campanha, não associou o nome dele ou a candidatura ao presidente Bolsonaro. Ele chegou a falar sobre isso aí? Relacionado a isso, ele teve uma postura também inteligente da parte dele, falando justamente que agora terão outras opções, né? Justamente o voto dele no presidente Bolsonaro foi naquele segundo turno, né?
com Fernando Haddad, então agora ele se coloca até como uma dessas opções, e mais, além de se colocar, ele cita outras alternativas também do PSDB, o partido que ele fala, ele tenta explicar também como é que o nome dele surgiu, falando que ele foi procurado por pessoas do PSDB que foram até o Rio Grande do Sul para sugerir que ele coloque seu nome à disposição no cenário nacional. Vale lembrar que ele assumiu o Estado, e aí é uma coisa que ele bateu muito nessa tecla, com muitos problemas fiscais, até para honrar seus pagamentos de pessoal, e destaca agora a mudança, pelo menos no que ele se refere ao pagamento dos funcionários públicos e também a toda essa questão fiscal do Rio Grande do Sul. É esse cenário que ele tenta levar para o cenário nacional como trunfo, e se colocar de fato como nome. A gente não sabe só se vai se concretizar, né? Até porque internamente o PSDB tem muitos candidatos, o próprio João Dória se coloca como um deles, o senador Tasso Gereissati também, então é uma eleição dentro de outra eleição, mas pelo menos se coloca na opinião pública de uma forma muito inteligente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E antes se falava da possibilidade dele vir a ser candidato, agora está claro que ele vai disputar as prévias mesmo, e ele já está rodando pelo país na tentativa de ficar mais conhecido, ele que vem do Rio Grande do Sul, que é um político ainda jovem, mas ele tem um histórico de ser eleito sempre em todos os cargos, com uma faixa etária muito baixa, não é? E ele quer mostrar esse trabalho que ele vem fazendo no Rio Grande do Sul, que ele avançou em algumas pautas de reformas, que na verdade seria pauta da atual equipe econômica, essa questão de reforma da Previdência, mais abrangente até, incluindo também militares. Ele tem uma série de alterações aí, estruturais da economia do Rio Grande do Sul que ele tem de apresentar. Ele foi muito questionado por um certo radicalismo em relação ao fechamento de atividades, mas ele hoje comemora o avanço em termos de imunização, inclusive rivalizando aí com outros estados governados também por integrantes, representantes do PSDB, como é o caso de São Paulo, não é? Tem uma certa corrida para ver quem vai à frente da imunização na primeira dose e também na segunda dose. Ele foi um dos governantes que puxou um pouco dessa fila, né? Pelo menos se posicionou nessa corrida que a gente encara de uma forma muito positiva em relação à vacinação, e vai tentando ocupar um lugar, né, Denise, que muita gente está tentando tomar para si, né, justamente, que o próprio Tribuna do Norte, aqui o nosso jornal está trazendo também a declaração do próprio Ciro Gomes, tentando se colocar como a terceira via, esse local que tenta abocanhar essa porção da população que está insatisfeita com o atual governo e que estava insatisfeita também com a administração passada, anterior à do PT, no caso, justamente, essa porção ela é muito desejada, né, pelos candidatos, e o Eduardo Leite vai tentando fazer parte dessa sua campanha também, está falando cada vez mais publicamente sobre o assunto. A gente hoje está falando de uma entrevista do Eduardo Leite, só que na última semana já foi destaque também em outros veículos, desde aquela entrevista original, e vai ser assim praticamente nas próximas semanas, tomando conta justamente desse noticiário, até como uma forma de se lançar, né, porque até por ser jovem, Denise, ele não é um nome apenas para 2022, né, ele pode estar fortalecendo o seu nome, ganhando cancha, para uma disputa cada vez mais forte, em 2026 até, então, a corrida é até para mais longe aí, até para outra eleição, no caso do Eduardo Leite, e falou aqui com o público justamente do Rio Grande do Norte, se referindo de uma forma inteligente à situação, a governadora Fátima Bezerra também, que é sua adversária política, mas que demonstrou afinidades em outros assuntos, então vai se colocando no jogo político o Eduardo Leite de forma bem inteligente, falando para cada vez mais pessoas, saindo ali do cenário do sul do país e tomando conta de fato do noticiário nacional. Quem quiser alguma chance tem que deixar muito claro uma posição tanto contra Lula, o ex-presidente Lula, como contra Bolsonaro, para se colocar de fato como uma terceira via e buscar aqueles eleitores que estão insatisfeitos entre essa polarização, né? E Eduardo Leite assume essa posição, assim como outros. Ciro Gomes vem rebatendo muito qualquer posicionamento mais próximo do PT, que ele já foi próximo, tem a questão ideológica, inclusive, mas ele tem batido muito também no PT, né? Então a gente percebe a busca por um certo distanciamento dos dois protagonistas, por enquanto, para as eleições do próximo ano. E esse foi o destaque do Eduardo Leite. Você pode ver justamente quando ele fala anteriormente sobre ter algo a esconder, e ele se refere a ele mesmo, ele disse que não tem nada a esconder. Quem tem, aí ele cita justamente, não citando o nome, mas cita o episódio das rachadinhas, cita outros tipos de episódios justamente relacionados à corrupção, e se coloca justamente no combate frontal às duas principais forças. E até o destaque é justamente que o Lula, o destaque do impresso, o Lula não deve curar as feridas deixadas por Bolsonaro
E dentro da entrevista ele também fala sobre o Bolsonaro ter surgido como esse tom de remédio ao que o Brasil teria se tornado com o PT. E aí, aos poucos, ele vai falando para quem está insatisfeito com as duas situações. Resta saber se ele vai ter a oportunidade de ir, de fato, às eleições agora em 2022 para falar com cada vez mais pessoas e também se ele vai conseguir também convencer o já público, né, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Isso é uma questão que vai perdurar até ao PSDB mesmo definir quem serão seus candidatos, tanto a governo dos principais estados, e aí o Rio Grande do Sul se coloca nessa situação, como também presidente da República, no que a gente já se referiu como uma eleição interna muito acirrada para a definição do candidato tucano em 2022. Vai ser das principais disputas partidárias a definição de quem será o candidato pelo PSDB à presidência da República em 2022. Antony Medeiros, obrigada pelas suas informações. Você que fala aí de Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, audiência.